Na prática, é muito difícil executar as peças com as medidas rigorosamente exatas como estão nas cotas do desenho. Isso porque todo o processo de fabricação está sujeito a imprecisões de vários tipos. Imperfeições dos instrumentos de medição e das máquinas, deformação dos materiais e falhas do operador. Sempre acontecem variações ou desvios das cotas indicadas no desenho. E aí, como é que fica? É esse justamente o tema da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender o que é tolerância dimensional, como se calculam os afastamentos das dimensões nominais. Vai conhecer também vários tipos de ajustes e o sistema que normaliza as tolerâncias e ajustes. E agora muita atenção, porque a teleaula de hoje está apenas começando. Ô Ananias, me explica uma coisa. Se uma peça dificilmente sai com as medidas exatas das cotas, como é que fica a precisão dessa peça? Realmente, é necessário que peças semelhantes, tomadas ao acaso, sejam intercambiáveis, isso é, possam ser substituídas sem a necessidade de reparos e ajustes. Além disso, as peças, em geral, não funcionam isoladamente. Elas trabalham associadas a outras peças. Ah, como nos conjuntos mecânicos? Exatamente. Como esse aqui, por exemplo. Num conjunto mecânico, as peças se ajustam, se encaixam umas nas outras de diferentes maneiras. Por isso que não dá para entender como uma peça pode sair fora de medida. Mas a prática tem demonstrado uma coisa. Dentro de certos limites, as medidas de uma peça podem variar para mais ou para menos, sem que isso prejudique a qualidade da peça. São desvios aceitáveis, por assim dizer. Mas como é que eu sei quando um desvio é aceitável ou não? São justamente esses desvios aceitáveis nas medidas das peças que caracterizam a tolerância dimensional. E as tolerâncias vêm indicadas nos desenhos técnicos por meio de valores e símbolos apropriados. E por isso você terá que saber identificar essa simbologia, isto é, as letras e os números utilizados para determinar as tolerâncias numa peça. Mas é bom saber uma coisa. As cotas que a gente coloca para indicar as dimensões de uma peça são chamadas de dimensões nominais. E, como você já sabe, é praticamente impossível executar uma peça com os valores exatos das dimensões nominais. Então, o que é preciso fazer? Procura-se determinar desvios das dimensões nominais, dentro das quais as peças possam funcionar corretamente. E esses desvios são chamados de afastamentos. Dá só uma olhada nesse desenho aqui. Repare bem nesta cota aqui. Você notou que tem uns numerozinhos do lado? Estes números são justamente as medidas dos afastamentos aceitáveis da dimensão nominal, ou seja, da cota sem que haja prejuízo do funcionamento e da intercambiabilidade da peça. Esse sinal de mais na frente dos números indica que os afastamentos são positivos, isto é, as variações da dimensão nominal são para mais. No caso dessa peça, os afastamentos são 28 centésimos de milímetro e 18 centésimos de milímetro. O afastamento de maior valor é chamado de afastamento superior e o de menor valor, afastamento inferior. Esses dois afastamentos vão indicar os limites máximo e mínimo da dimensão nominal da peça. Ou seja, a medida da peça pronta deve estar dentro desses limites. Então basta somar os afastamentos ao valor da cota. Assim, somando o afastamento superior, que é 28 centésimos de milímetro, à dimensão nominal, que é 20 milímetros, obtemos a dimensão máxima, ou seja, a maior medida aceitável da cota, depois de executada a peça, que vai dar 20 milímetros e 28 centésimos de milímetro. E somando o afastamento inferior, que é 18 centésimos de milímetro, à dimensão nominal, vamos ter a dimensão mínima, isto é, a menor medida aceitável da cota depois de executada a peça. Vai dar 20 milímetros e 18 centésimos de milímetro, certo? Agora os valores 20,28 milímetros e 20,18 milímetros correspondem aos limites máximo e mínimo do diâmetro da peça.
Isso quer dizer que, depois de executada, a peça pode ter qualquer valor dentro desses dois limites. E essa dimensão, encontrada depois de executada a peça, é chamada de dimensão efetiva ou real. Portanto, a dimensão efetiva deve estar obrigatoriamente dentro dos limites da dimensão máxima e da dimensão mínima. Poxa, que concentração, hein, seu Tito? Ô, Silva, tô aqui tentando entender essa história de tolerância dimensional. Mas ainda bem que você chegou, que você pode me dar umas dicas, né? No que eu puder ajudar? Sabe o que é? Eu já sei que quando os dois afastamentos das cotas são positivos, a dimensão efetiva da peça vai ser sempre maior do que a dimensão nominal. Por isso eu deduzi, se os afastamentos forem negativos, a dimensão efetiva da peça vai ser para menor. Está correto. E quando os afastamentos são negativos, os números ao lado da cota têm um sinal de menos, em vez de sinal de mais. Aí, em vez de somar, você tem que subtrair o afastamento da dimensão nominal. Pois é, isso eu também sei. Mas me diz uma coisa, pode haver um caso em que os dois afastamentos têm sentidos diferentes? Quer dizer, um deles é positivo e o outro negativo? Claro. Quando os afastamentos têm sinais diferentes, o afastamento positivo vai sempre corresponder ao afastamento superior. É, e o afastamento negativo ao afastamento inferior. Viu como é claro? Tolerância numa peça é simplesmente a variação entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. Então para saber qual é a tolerância, é só calcular a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. É isso aí. Quer ver? Dá uma olhada. Imagine uma cota de 20 milímetros que tem um afastamento positivo superior de 28 centésimos de milímetro. A dimensão máxima vai ser de 20 milímetros e 28 centésimos de milímetro, certo? E outro afastamento positivo inferior de 15 centésimos de milímetro. Então a dimensão mínima vai ser de 20 milímetros e 15 centésimos de milímetro. É só tirar a diferença entre as duas dimensões para descobrir que a tolerância para esta cota é de 13 centésimos de milímetro. E a tolerância também pode ser representada graficamente. Dá só uma olhada nesse desenho aqui. Bom, em primeiro lugar, nessa representação, os valores dos afastamentos não estão proporcionais. E esse exagero tem por finalidade facilitar a visualização do campo de tolerância. Agora, dá uma olhada mais de perto. Campo de tolerância é o conjunto dos valores compreendidos entre o afastamento superior e o afastamento inferior. Corresponde a este intervalo que vai da dimensão mínima à dimensão máxima. Qualquer dimensão efetiva entre os dois afastamentos, inclusive a dimensão máxima e a dimensão mínima, vai estar dentro do campo de tolerância. Ficou claro agora o que é campo de tolerância? Agora tem uma coisa. As tolerâncias de peças que funcionam em conjunto vão depender da função que essas peças vão exercer. De acordo com as funções das peças, vai ser necessário um tipo de ajuste. Ajuste? Que negócio é esse de ajuste, Ananias? Olha, para entender o que são ajustes, é necessário saber o que são eixos e furos. Dá só uma olhada nessa peça aqui, ó. Eixo é o nome que a gente dá para qualquer peça, ou mesmo parte de uma peça que funciona alojada em outra. Em geral, eixo e furo trabalham acoplados, unidos. Eixos e furos, de formas variadas, podem funcionar ajustados entre si. Agora, dependendo da função do eixo, existem vários tipos ou classes de ajustes. Como assim? Por exemplo, se um eixo se encaixa no furo de modo a deslizar ou girar livremente, temos um ajuste com folga. Quando o eixo se encaixa no furo com certo esforço, de modo a ficar fixo, aí a gente tem um ajuste com interferência. E também existem situações intermediárias, em que o eixo se encaixa no furo com folga ou interferência, dependendo das dimensões efetivas. Esse é chamado de ajuste incerto. Em geral, eixos e furos que se encaixam têm a mesma dimensão nominal. O que varia é o campo de tolerância dessas peças. O tipo de ajuste entre furo e eixo depende dos afastamentos que foram determinados. Tudo bem, Ananias. Você tem falado de tolerância, campos de tolerância, afastamentos. Mas como é que se determinam essas tolerâncias? Elas são escolhidas ao acaso? Claro que não. Na verdade, desde 1926, entidades internacionais organizaram um sistema normalizado de tolerâncias,
que acabou sendo adotado pela ABNT. Portanto, o sistema de tolerâncias no Brasil está de acordo com as normas internacionais ISO. ISO é a sigla para International Organization for Standardization. E como o próprio nome diz, Sistema de Tolerâncias ABNT ISO. O sistema ISO consiste num conjunto de princípios, regras e tabelas que possibilita a escolha racional de ajustes e tolerâncias, de modo a tornar mais econômica a produção de peças intercambiáveis. Agora dá uma olhada no computador. Olha só essa tabela de qualidade de trabalho para eixos e furos. A norma brasileira prevê 18 qualidades de trabalho e a cada qualidade corresponde um valor de tolerância. Essas qualidades de trabalho são identificadas pelas letras I, T, seguida de numerais. A letra I vem de ISO e a letra T vem de tolerância. Os numerais 01, 0, 1, 2, 3 até o 16 representam as 18 qualidades de trabalho, sendo que a qualidade IT01 corresponde ao menor valor de tolerância. As qualidades de 01 a 3, no caso dos eixos, e de 01 a 4, no caso dos furos, pertencem à mecânica extra precisa. É o caso dos calibradores, que são instrumentos de alta precisão, pois eles servem para verificar se as medidas das peças produzidas estão dentro do campo de tolerância especificado. No extremo oposto, as qualidades de 12 a 16 correspondem às maiores tolerâncias de fabricação. Essas qualidades são aceitáveis para peças isoladas, que não requerem grande precisão. Por isso, são classificadas como mecânica grosseira. Agora, peças que funcionam acopladas a outras têm, em geral, sua qualidade estabelecida entre 4 e 11, se forem eixos, e de 5 a 11, se forem furos. Essa faixa de qualidades de trabalho corresponde à mecânica corrente, também conhecida como mecânica de precisão. Puxa, o que mais me impressiona nesse assunto é a coisa da precisão. Tudo tem que ser milimétrico. Mais do que milimétrico. Na realidade, a unidade de medida adotada no sistema ISO ABNT é o micrômetro. Micrômetro? É isso aí. Micrômetro, também conhecido por micron. Um micron equivale a milionésima parte de um metro. Quer dizer, você pega um metro e divide por 1 milhão de partes iguais, você vai ter 1 micron. Cada parte valerá 1 micron. Nossa, isso que é precisão. Como é que se escreve esse micron? Ele é representado pela letra grega mi, seguida da letra M minúscula. O micron vale 1 milésimo de milímetro. Depois de tanta informação, que tal uma bela revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que é muito difícil executar as peças com todas as medidas rigorosamente exatas. Mas viu também que as medidas das peças podem variar dentro de certos limites. E que os limites dessa variação caracterizam a tolerância dimensional. Aprendeu que a cota no desenho técnico é também chamada de dimensão nominal. E viu que as variações ou desvios aceitáveis das medidas das dimensões nominais são chamadas de afastamento. Aprendeu também que eixos e furos podem ser ajustados de diferentes maneiras entre si, e que o tipo de ajuste entre um furo e um eixo depende dos afastamentos determinados. Além disso, você pôde constatar que as tolerâncias não são escolhidas ao acaso, mas segundo um sistema normalizado, conhecido como Sistemas de Tolerância e Ajustes ABNT-ISO. Hoje você aprendeu muita coisa sobre tolerância dimensional, mas há muito mais sobre esse assunto para você aprender no seu livro de estudos.